Nesse vídeo, vamos abrir a cena disponibilizada pela Epic Games para poder testar o Unreal 5, só que eu vou fazer de uma forma um pouco diferenciada do que eu estava vendo pela internet, porque é algo que eu gostaria de testar. Eu quero testar o Unreal 5 funcionando com Nanite e o Lumen em um notebook utilizando uma GTX 1070, que é esse computador que eu estou utilizando aqui, e eu tenho um outro computador utilizando uma RTX 3080. Então, um computador vai estar um pouquinho mais abaixo e o outro vai estar um pouquinho mais acima ali na capacidade gráfica para testar o Unreal Engine 5. E vamos abrir aqui, eu já tenho essa cena Ancient World, é uma cena disponibilizada aqui pela Epic Games e aqui no momento eu estou rodando com uma 1070. E já dá para ver aqui, ó, que temos um resultado bem fluido, mas será que se eu ligar o Ray Tracing isso vai mudar? O Lumen e o Ray Tracing são a mesma coisa? Eles podem trabalhar em conjunto? Então é isso que vamos descobrir nesse vídeo e vamos ver se o Unreal funciona aí para computadores de alta performance e para computadores que têm uma performance não tão alta assim. O Unreal tá maneirão mesmo? Abrindo a cena do Unreal 5, caralho. Fala, cientistas da renderização e modelagem 3D, tudo bem com vocês? João por aqui. E no vídeo de hoje vamos aqui nessa cena disponibilizada pela Epic Games e vamos testar tudo aqui para ver se está funcionando direitinho. Em uma 1070 parece que está ok, eu até ativei aqui os frames por segundo e tá, o FPS está ok, né? Só que estou rodando isso aqui com o Lumen ativo, que é essa nova tecnologia de iluminação dinâmica agora com Global Illumination funcionando dinamicamente aqui no Unreal. E vamos ver se eu mudar aí para o Ray Tracing, se vai ter alguma mudança aí na performance desse computador. Estarei abrindo também com o outro computador. Eu só não vou fazer isso agora, que eu vou gravar um pouquinho aqui e depois vou passar para o outro PC para a gente ver isso acontecendo. Então, só antes de começar, já deixe seu like nesse vídeo para marcar sua presença nesse segundo experimento. Se você não viu, eu tenho um outro experimento aqui em Unreal Engine, onde eu falo sobre tudo que tem de novidade aqui no Unreal. Se quiser, depois assiste após esse vídeo, beleza? Então, deixe seu like aí e marca sua presença. Então, beleza, vamos lá. Aqui nesse computador rodando com uma 1070, a gente pode ver que parece tudo muito fluido. Ó, o FPS algumas vezes cai um pouquinho, mas depois já volta ao normal. A gente vai ver aqui, se eu modificar aqui, ó, na Night Visualization, ele tá aqui funcionando. Vamos botar aqui como triângulos, ó. Então a gente vê que realmente tudo está aqui funcionando com triângulos, menos, ó, isso aqui não está funcionando com triângulos, tá vendo? O que está utilizando na Night está aqui tudo com triângulo. Deixa eu voltar aqui para o Lit, que eu me perdi aqui, ok? E uma outra coisa que eu percebi que não está funcionando com triângulos, eu percebo que esse personagem, ele não está com o triângulos. É mais aqui para o cenário, colocando aqui milhões de polígonos. E uma informação que eu já tenho, que eu não sabia direito no vídeo anterior, era o que é o Nanite, o que é essa tecnologia de triângulos. Na verdade, eu estava vendo o que os desenvolvedores estavam falando, isso é uma virtualização desse ambiente 3D, ou seja, essa pedra ela é uma pedra que tem material e tudo mais, mas essa tecnologia ela não é mais aquelas formas de tecnologia de você colocar um mapa por cima e botar ela totalmente low poly, com baixos polígonos, para ela dar esse realismo. Ela é de fato uma pedra com muitos triângulos, né? Muitos polígonos, como a gente pode reparar aqui. Então tem bastante polígono aqui, ó. E cada vez que eu chego mais perto, ó, se eu afastar, tá vendo que tá modificando os triângulos aqui, ó, tá ficando cada vez maior, ó. Ou seja, o level of details, aquele LOD, ele tá aumentando ou diminuindo. Então, o desenvolvedor colocou como se fosse um stream, né? Como Netflix, como os novos games estão funcionando hoje em dia.
Então é como se fosse literalmente um stream. Ó. Cada vez que eu me afasto, mais os triângulos vão aumentando, né? Então, beleza. Isso é uma das coisas que eu tava querendo saber e eu descobri e tô trazendo essa informação para vocês, pra gente entender mais o que é essa tecnologia, o que ela faz. Se eu não me engano, tá vendo? É o Midday que tá funcionando mais aqui com essas sombras. Os outros, ó, quase não afeta essa cena. Tô ligando e desligando e nada afeta. Mas o Midday, que eu vou perceber aqui, ó, é o que mais... Ó, tá vendo que ela já ficou muito mais claro. E se eu ligar o Post-Process Volume. Então, beleza. Então, eu vou pegar esse Midday e vou mexer nos detalhes dele aqui. Global Illumination. O que está sendo utilizado aqui de Global Illumination? Está sendo utilizado, ó, o método do Lumen, que é essa tecnologia nova. Reflections está utilizando o Lumen, que também é essa tecnologia nova, com uma qualidade em 5. A gente pode aumentar essa qualidade. Sei lá, se eu botar 20 aqui, será que os frames vão cair? Até que não caíram tanto. Até que não caiu tanto. Continua assim bem fluida a cena, mas eu vou voltar aqui para os... Deixa eu ver, ó, voltar para 1. Na verdade, a qualidade era 1 inicialmente. E uma outra informação que eu tenho também é que o Lumen, você não precisa usar o Ray Tracing para utilizar o Lumen. É como se fossem tecnologias um pouquinho diferentes. Tem gente que coloca o Global Illumination como o Lumen e os reflexos como o Ray Tracing, ok? Então o reflexo está usando o Lumen. Ó, vou mudar aqui agora o Global Illumination para Ray Tracing. Ó, tá vendo? As sombras já modificaram. Por quê? Eu tenho que dar mais rebatimento para isso acontecer. O que é diferente quando eu faço com o Lumen. O Lumen, ele... Como a gente tem renderização, aquela luz que ela rebate em todos os lados e consegue alcançar aonde está vendo essa sombra aqui, ó, ela já consegue dar muito mais bounces, né, nessa cena. Diferente do Ray Tracing, eu teria que... Ó, ele ficou muito escuro aonde tem sombra, que eu teria que aumentar o número de rebatimentos para isso acontecer. Só que assim, eu estou usando o Ray Tracing, ó, e não está pesado, ok? Não parece que está pesado. Eu vou dar um Ctrl L e aí eu consigo, ó, mexer na luz dinamicamente aqui no Unreal. Ó, vou botar mais ou menos aqui. Ó, solta bem ali, tá vendo? Então eu consigo, ó, esse computador ele não está com Ray Tracing, galera. Então eu consigo uma iluminação bem maneira e com muito detalhe apenas com um PC aqui com uma 1070, ok? Então, ó, muito detalhe na cena e uma luz aqui com Global Illumination em tempo real. Ó, agora que eu botei o Lumen como Final Getter, o negócio deu uma... Ó, Video Memory has been... Passou aqui a minha placa de vídeo, quanto ela aguenta. Beleza, vamos dar um play. E vamos ver essa cena, como é que vai funcionar aqui com a configuração do Lumen e Ray Tracing em algumas coisinhas. Vamos ver se vai rodar bem nesse PC. Ó, algumas vezes está dando essa travada. Eu não sei se é porque, ó, antes não estava acontecendo isso. Vamos dar play novamente. Ó, tá vendo que os frames eles vão se adaptando. Eu imagino que é pela... Ele tá lendo o que tá mais próximo ali. Aqui eu tô parado, comecei a movimentar. Ó, reparem que já não tá mais dando aqueles lags. E, cara, nem teve uma mudança tão significativa assim, ó. Só que, galera, a diferença de fazer uma modelagem low poly e isso aqui que está acontecendo é que aqui são milhões de polígonos, é outra forma de você pensar isso aqui, ó. Mas tá vendo, cada vez mais que ele vai abrindo parte do cenário, ele às vezes dá uma travadinha. Então eu vou dar um X aqui para ele retornar.
Tá falando W para poder mover. Ó, FPS continua ok. E reparem numa coisa aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir. Não vou mexer. Mas reparem na cabeça do personagem. Tá vendo que tá dando uns artefatozinhos aparecendo? Então, isso eu acho que é a questão do stream que tá rolando aqui para calcular esse cenário. E percebam uma coisa interessante. Esse personagem é a única coisa, uma das únicas coisas, a não ser gramas, que não tá com esses triângulos, né? Então, talvez seja por isso. E dá pra gente perceber agora esse stream acontecendo. Então, vamos lá. Tem o E aqui. E ele vai entrar aqui no Dark World. Isso é uma coisa que eu falei no vídeo anterior. Quando eu apertei para ir para o outro cenário, ele não foi tão rapidamente como o vídeo de demonstração do Unreal. E é exatamente isso que eu quero testar aqui. Eu estou utilizando um HD normal nesse notebook e vou utilizar depois com um SSD no outro computador e a gente vai ver se isso vai abrir mais rapidamente ou se vai ser essa demora também para abrir. Então agora sim estamos no Dark World e assim demorou um tempinho, eu digo aí mais ou menos entre uns 5 a 10 minutos nesse PC, mas olha, calculou aqui bastante. Eu acho que nesse momento ele está utilizando um outro mood aqui, né? E está utilizando a questão dos layers que eu falei no vídeo anterior. E ó, parece que tudo está rodando tranquilo. Tá, mais ou menos. Tá vendo que os frames estão meio quebradinhos, mas até que tá rolando. Ó, temos também sistemas aqui de partículas e de nuvens. Ó, aqui, ó, quando tá com muitas partículas, mas depois que ele carrega, é isso que eu percebo com essa virtualização do cenário. Depois que ele carrega e eu fico parado no mesmo ponto, ele fica normal, mas ele precisa às vezes de um tempinho para poder carregar ali onde eu estou mais perto. Ó, apertei aqui e vou jogar ali onde ele indica. Ó, beleza, tá vendo? O sistema de destruição. Ó, a bandeirinha balançando. E o que eu já comentei sobre a questão... Ah, tá vendo? Ela tem esse tecido. Olha que maneiro. Tá jogando pra cá o tecido. Se eu virar agora um pouco, ó, ele tá batendo no corpo dela. Ó, já tá querendo ser jogada pro outro lado. Ó, depois passou pra trás. Cara, então é uma simulação de física muito maneira. Ó, tá vendo? O vento tá vindo da frente dela, né? Da frente pra cá, pra trás. Ó, de acordo com o que eu giro, ó, passou, envolveu a perna dela e já tá nessa direção aqui. Então funciona muito bem assim o sistema de partículas. Aqui, ó, tá vendo? Ela pulou automaticamente, pulou sozinha. Tá? Eu não apertei nada para poder pular. Isso é uma coisa que eles falaram sobre isso. Pelo que eu entendi, é tipo uma animação que eu acho que a gente não vai mais precisar clicar ali no E para poder acontecer essa animação. Então tá falando de novo para eu atirar e olha aí que maneiro, ó. Muitas coisas com... isso aqui são artefatos e objetos com muita poligonagem. Então, temos esse outro efeito também que, se eu não me engano, é o Niagara. O nome desse efeito é o Nanite. É o Nanite Lumen. Eu acho que o efeito desses efeitos é o Niagara, o nome. Percebe que ainda ficou meio aceso, ó. Ele fez a luz. Olha a iluminação com o Lumen aqui funcionando. Que maneiro. Ó, taquei o efeito e ele fica ali, ó. Então, beleza, vamos lá. Esse ali, ó, é o Ancient. Vamos então mais à frente. Ó, tá 20 frames por segundo. 22, ó, diminuiu. Mas eu acho que depois... Olha, começou a aparecer, o som começou a falhar. E já foi me dando que a placa de vídeo
foi tendo um pouquinho de dificuldade. Mas olha aí, galera. Ó, os frames se mantiveram estáveis agora. Ó, mesmo nessa guerra aqui com ele, tá tudo bem estável. Então vamos jogar ali no braço dele. Ó, vamos à barriga. Tá ficando cada vez mais fraco. Mas olha a quantidade de polígonos que temos aqui. Vou ficar bem aqui pertinho dele, vamos ver. Ah, ela já pulou. Então, ó, tá tudo rodando bem fluido aqui. Vou jogar de novo aqui na barriga. Baixou e vamos na cabeça aqui. E já tá. Ó, caiu um pouquinho os frames, mas nada que atrapalhe muito aqui o que tá acontecendo. Então tá vendo, galera? Temos muitos polígonos aqui. Temos animação, temos efeitos. Aqui, vidro também, ó. Olha o vidro aqui. A gente tem que comparar. Eu quero fazer vídeo comparativo de que o Lumen, será que é melhor que o Ray Tracing para cada coisa? Seria legal a gente fazer esses comparativos. Acho que vai ser bem interessante. E eu acho que é isso. Essa cena acaba por aqui. E vamos agora testar isso no outro computador. E vamos ver como é que isso vai rodar numa 3080. Então agora vamos testar em uma 3080 e ver como é que vai funcionar aqui essa cena dentro do Unreal 5. Bora lá? Então, só para começar, temos mais ou menos o dobro aqui de FPS. Deixa eu ver aqui, ó. Tô rodando com o Lumen. O Lumen está ativo. Eu acho que eu não botei Ray Tracing em nada, não. Ok, nesse aqui tá tudo como estava antes. Só que nesse... Ah, tá vendo? 60. Esse estava rodando até a 70 FPS, porque eu estou utilizando ele para poder gravar esse vídeo. Então ele vai cair um pouquinho aí a performance e não tem muito jeito. Então vamos dar play aqui, vamos reproduzir. Então uma das coisas que a gente percebe é que já temos o dobro de performance de FPS aqui. Tá bem mais fluido. Só que para esse aqui eu vou fazer uma coisa até diferente. Eu vou botar aqui no gerenciador de tarefas. Eu quero ver o que ele está utilizando. E uma coisa que eu já vejo aqui, ó, é memória RAM. Nossa, tá lá em cima. Ó, 3080 tá aqui em 23%. A memória é que tá bem, o nível de uso, bem que eles falaram que essa cena, o ideal é utilizar com 64 GB de memória RAM. Mas beleza, vamos lá. Eu vou só deixar aqui na minha outra tela e vou tentando acompanhar com vocês só para ir falando se está aumentando ou diminuindo aqui o uso dessas coisas. Então vamos lá. Ó, assim que eu mexi nisso, a RTX começou já foi para 39% de uso. Tá em 40%. Ó, mas está muito fluido, né? Tá rodando em 40, quase 50 FPS. Com uma RTX. Mas agora, uma curiosidade é que aquele outro computador eu tenho mais memória que esse daqui. Aquele outro lá tem 64. Então, ou seja, a placa de vídeo é o que, por mais que ele esteja utilizando ali a memória bastante, a placa de vídeo é o que faz a diferença. Mas aqui, ó, a placa de vídeo nem tá dando gargalo. Tá em 44%. Está ok. Vou retornar no X. Então vamos mover aqui com W. Ó, ele dá um pico, ó, chegou a 60% de uso, 70%. Ó, agora ele tá 70, 50.
mas já voltou, estabilizou em 50% de uso. Ó, e de novo ali, ó, a gente percebe que mesmo com essa RTX, ó, a cabeça ali, ó, continua com aqueles artefatozinhos, que é como se fosse esse stream que está acontecendo aqui na nossa frente. Memória tá lá em cima, tá estável, tá? Então tá com 61% de uso de 32 GB de memória RAM que eu tenho nesse PC. Vamos entrar aqui. E agora é a parte que eu queria ver com vocês, se com o SSD vai trocar para o Dark World de uma forma mais fluida. Bora ver isso agora. Vou digitar nesse momento e vamos ver quanto tempo vai demorar isso. Ele avisa aqui que essa transição demora um pouquinho. Se eu estou fazendo isso pela primeira vez. Agora ele deu uma modificadazinha na memória. A CPU baixou bastante o uso. Ele está usando a RTX, está em 40%. Ó, mas ele já está começando a voltar, diferente do outro que ia demorar mais. O outro estava demorando muito mais. Ok, foi mais ou menos em 1 minuto que ele fez essa... que ele mudou de tempo. Cara, acho que foi até menos de 1 minuto. No outro foi de 5 a 10 minutos. Então, pelo que eu tô vendo... Nossa, ele tá usando muito mais a RTX. Chegou a 80% de uso agora nesse cenário aqui. Mas assim, tá sem travar. Sem dar lag nenhum, ó. 40 FPS. A RTX, deixa eu ver, as ventoinhas dela estão girando todos, então... Tá a 69 graus. Vamos lá, ó. Continua fluido. Deu uns picozinhos aqui. Mas memória tá em 24. Ele usou mais memória para esse cenário. Mas tá indo. Saltou. Não dá para ir lá para baixo. Beleza, então vamos clicar aqui novamente. Continuo com 70, 80 de uso aí da RTX. Eu achei que fosse ficar até mais baixo. Processador que está em 15, 17%. Então bora lá. Vamos ver agora quando começar. Ó, a GPU caiu. Tá, mas subiu novamente. Tá ali, ó, tá em 49, 50. Ó, tá rodando bem. Ó, a memória teve um pouquinho alteração assim de memória. O SSD quase não teve uso agora. Deixa ele atacar que eu já... Então vamos lá. Vou tacar ele no braço. Ok, nada, nenhuma modificação. Taquei na barriga. E vamos à cabeça. E já tá. Olha, 50 frames por segundo, 40. Quase que chegou ali a dar um lagzinho. Mas ó, tá tudo rodando bem. Memória tá em 78% de uso. Tá usando 24 de memória RAM. E placa de vídeo aí com 80% de uso. Deixa eu mostrar pra vocês ó, como é que tava aqui, ó. Ele chegou a usar aqui 80 da GPU. A memória RAM ficando sempre lá em cima. O processador quase não usou. Né? E o disco aqui, o SSD, onde está instalado, também quase não utilizou. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar a sineta para receber notificações de novos vídeos como esse que estarei trazendo aqui no canal. E compartilhe também esse vídeo aí com quem você sabe que tem interesse sobre esse tipo de conteúdo. E aí eu vou trazendo mais coisas aqui sobre o Unreal 5 e vamos fazendo esses testes em Blender e Unreal Engine, beleza? Então é isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e tchau, tchau!